do Enem, que é justamente o simbolismo. Aí eu vou usar esse material aqui com vocês, não é? Sobre uma introdução sobre o simbolismo, para a gente poder depois vir para cá, para o quadro, que eu fiz um esqueminha aqui para vocês acompanharem comigo. Então vamos lá. Primeiro, simbolismo. Que ano começou o simbolismo no Brasil? 1893, né? E se estendeu até o ano de 1922. Esse ano, 1922, já lembram para vocês justamente a semana de 22, né? Já estamos caminhando aí para o finalzinho do nosso conteúdo, né? Mas só que o modernismo é uma escola muito gigantesca, né? A gente vai precisar, no mínimo, aí, faltando 120 dias para o Enem, a gente vai precisar de pelo menos uns 60 dias só para estudar o modernismo, porque é uma escola gigantesca, é uma escola que cai bastante, como também o simbolismo tem feito presente nas provas do Enem. Então vamos lá, eu vou acompanhar com você nesse material aqui. Na Europa, por que na Europa? Se você observar aqui, ó, a origem aqui do simbolismo é a França, né? A origem é francesa, Paris. França, Paris sempre foi o berço da arte europeia, né? França, Paris começou justamente, foi o berço de todas as escolas. Se você perceber, o romantismo tem a França, o realismo tem a França, o naturalismo tem a França, o parnasianismo tem a França, como também o simbolismo, também a origem ela é francesa. Então, França, Paris, certo? Aqui eu coloquei para você o período que compreendeu o simbolismo, né? 1893, século XIX, se estendeu até o ano de 1922, né? Se você observar aqui, você tem de 1893 a 1902, né? Aí de 1902 até o ano de 1922 vai surgir um novo período. Esse daqui, 1893, é o início do simbolismo, que se estende até o modernismo. Só que aqui, entre o simbolismo e o modernismo, nós temos esse intervalo aqui. Esse intervalo aqui de 1902 a 1922 corresponde aos primeiros 20 anos, data do início do século. Que século é esse aqui que está começando? O século XX. Lembro que a gente está no século XIX. Mas esses primeiros 20 anos que antecede esse ano aqui, de 1922, você tem o início de uma fase chamada de pré-modernismo. O pré-modernismo, pessoal, essa fase aqui, esse período de transição, isso aqui não é uma escola, tá? Isso aqui não é uma escola literária. Isso aqui nada mais é que a preparação para o mais importante movimento que a gente vai começar a estudar para a semana, que é o modernismo, né? O que foi o modernismo? O modernismo ele corresponde justamente aos primeiros 20 anos, data do início do século. Que século é esse aqui? Século XX, né? Então aqui você tem o século XX. Então você tem de 1902 a 1922, você tem os primeiros 20 anos, que é o pré-modernismo, que é uma fase que vai antecipar o mais importante movimento literário, que é o modernismo, né? Mas espera lá, calma lá. O modernismo ele foi uma febre em toda a Europa, mas por enquanto a gente está falando do simbolismo. Então vamos lá. Na Europa, o capitalismo já estava estabelecido, no entanto, as unificações tardias de Alemanha e Itália, assim como a busca por meios de produção mais baratos na África e na Ásia, e a constante busca por lucro, tornaram o ambiente político europeu tenso. Nesse período também houve o assassinato do arquiduque da Áustria, Francisco Ferdinando, e de sua esposa, culminando no conflito que marcaria a época chamada de Primeira Guerra Mundial. Então, quando você estuda o simbolismo, no contexto histórico do simbolismo, você tem a Primeira Guerra Mundial, não é? De 1914 a 1918. A realidade por si só já era bastante dolorosa. Portanto, aos artistas fazia mais sentido produzir uma arte intimista
intuitiva e subjetiva. Aí quando você fala de intuitiva e subjetiva, né, carregada de sentimentalismo, você vai dizer, mas professor, essas características aqui, essas características não são características do romantismo? Tem. Só que esse sentimentalismo que aparece aqui, né, no simbolismo, ele é diferente do sentimentalismo romântico. Então, ele tem uma diferença aqui. Esse sentimentalismo aqui não é igual ao sentimentalismo do romantismo, tá? É o que eu coloquei aí para você nesse material aqui. Então, a realidade, por si só, já era bastante dolorosa, portanto, aos artistas fazia mais sentido produzir uma arte intimista, intuitivo e subjetivo, porque o simbolismo é subjetivo. Se ele é subjetivo, automaticamente ele tem a religiosidade, porque toda escola que é subjetiva é religiosa. Por exemplo, o barroco é subjetivo e religioso, o romantismo é subjetivo e religioso, e o simbolismo também, ele é subjetivo e ao mesmo tempo é religioso. Aí nós temos aqui, ó, a realidade por si só já era bastante dolorosa, portanto, os artistas fazia mais sentido produzir uma arte intimista, intuitiva, subjetiva, carregada de sentimentalismo, que não deixa de aproximar aí uma aproximação com o romantismo. Diferentemente, mas como eu falei, mas só que esse sentimentalismo é diferente. Então tá aqui, eu coloquei isso aqui para você, ó. Diferente do romantismo, esse sentimentalismo não era voltado ao amor romântico nem idealizações. Quem idealiza temas são românticos. Mas aceitava as imperfeições inerentes ao ser humano, transformando-as em símbolos. Olha lá, uma vez eu falei para vocês que o nome dessas escolas, eles não são dados por acaso. Professor, por que esse nome simbolismo? Ó, S de simbolismo, S de símbolos. Quem são esses símbolos aqui? Esses símbolos aqui são as correspondências. Esses símbolos são as correspondências, né? Aí aqui vai surgir, pessoal, aqui vai surgir uma das principais características do simbolismo, que é a chamada teoria das correspondências, né? Que é um dos principais temas dessa escola chamada simbolismo. Eu nunca esqueço isso aqui, que nossos vestibulares tradicionais, eu me lembro que caiu uma vez uma questão na prova da Unifap, né? Naquela época era vestibular tradicional, e caiu uma questão sobre a teoria das correspondências, e muitos dos nossos alunos erraram, porque não atentaram que essa teoria das correspondências, que corresponde aos símbolos, é um dos principais temas do simbolismo. Eu me lembro que na época desse vestibular da Unifap, nós tínhamos um escritor regional, por sinal, hoje é o dia do escritor, tá? Dia 25 hoje, dia 25 de julho é o dia do escritor. Tinha um escritor regional que é amapaense, né? Amapaense, mas ele se aproxima do simbolismo. Tanto é que o poema que caiu na prova da Federal, não me lembro direitinho, eu declamei aqui em sala de aula no desafio. Me lembro como se fosse hoje, né? É um poema chamado de Segredo. Eles colocaram assim, na prova do vestibular. O verso é apenas uma fórmula, pálida e imprecisa. Não diz do intraduzível sentimento, da realidade latente e obsessiva, do espírito irrevelado e esquivo que transborda em mim. Aí eles colocaram assim, esse é o poema que caiu no nosso vestibular. Aí eles perguntaram assim, por trabalhar com a teoria das correspondências, o escritor amapaense Álvaro da Cunha está intimamente ligado. Aí a resposta é para colocar justamente simbolismo. Por que simbolismo? Porque quem trabalha a teoria das correspondências, professor, eu não sei o que é essa teoria das correspondências. Se você não sabe, anote no seu caderninho. Teoria das correspondências é a relação entre os lados. Que lados? Os lados material, o lado material versus o espiritual. Isso aqui, galera, que é a teoria da correspondência, né? Que é um dos principais temas de que escola? Do simbolismo, né? Então, a garotada, na época que fez esse vestibular, errou porque não lembrava que a teoria das correspondências é um dos principais aspectos temáticos do simbolismo.
Tá bom? Por quê? Simbolismo lembra símbolos. Quem são os símbolos? São as correspondências. Meus filhos, eu vou ensinar hoje para você o macete para você gravar aqui, né? Quais são os principais temas do simbolismo? Eu me lembrei agora que, não sei se é agora aqui no São Tiago, que a festa é hoje, ou uma festa que vai ter aqui do nosso interior, que vem uma aparelhagem de som chamada Super Pop. Aí isso me lembra muito que Super Pop, eles fazem do show deles todinho, eles imitam letra S. Eles imitam aqui a letra S. S de Super Pop. Para quem gosta de som, né, esse rock doido de aparelhagem, eles usam, né? Geralmente vem para cá, para o Amapá, essas aparelhagens de sons, né? Aí eu até brinco, é muito fácil, garotada, você observar qual é o principal tema do simbolismo. Por quê? Os temas do simbolismo, todos eles começam com a letra S. S de quê? De simbolismo, né? S de simbolismo. Aí você vem para cá. Simbolismo é símbolos. Bora fazer um negocinho aqui para a gente memorizar isso. Simbolismo lembra símbolos. Quem são os símbolos? Os símbolos são as correspondências. E as correspondências tem uma teoria chamada de teoria das correspondências. Professor, eu não sei o que é essa teoria da correspondência. É a relação entre o lado material, colocar bem aqui, material concreto versus espiritual abstrato. Então, essa relação entre o lado concreto e o lado abstrato é o que nós chamamos de teoria das correspondências. Aí aqui você tem, ó, S de simbolismo, S de subjetivismo, sentimentalismo. S de simbolismo, S de símbolos. S de simbolismo, S de sugerir, sugestão, sugestividade. S de simbolismo, S de sinestesias. Sinestesias são o quê? Sentidos, são sensações. São o quê? Sonoridades, são sons. S de solidão. Cara, não dá para você errar, tá? Não tem como você errar temas do simbolismo, porque vocês vão lembrar agora que nós estamos no mês de julho, mês do Macapá Verão, né? Com essas aparelhagens que estão fazendo shows aqui no Amapá. E uma delas que vem é esse Super Pop, que eu me lembrei que a garotada fica fazendo o tempo todo lá de faz o S, né? Faz o S. S de simbolismo, S de quê? S de subjetivismo, S de sentimentalismo, S de símbolos, S de sugerir, S de sugestão, S de subjetividade, S de sinestesias, S de sentidos, sensações, que são sinestesias, figuras de linguagens, tá? S de quê? De sonoridades, de sons, né? Tanto é que as figuras que aparecem no simbolismo é justamente a aliteração e as assonâncias, né? Assonâncias que tem a ver com som, né? Com som, com sonoridade. S de quê? De solidão, tá bom? Então vamos ler aqui que eu coloquei aqui para você nesse material, desse primeiro material. Eu vou usar dois materiais que vocês usam. Primeiro esse aqui, né? Eu já mandei o pessoal aqui dos bastidores para disponibilizar na plataforma Classroom para você com esse material, tá? A realidade por si só já era bastante dolorosa, portanto, aos artistas fazia mais sentido produzir uma arte intuitiva e subjetiva, carregada de diferente do antigo. Era as civilizações. Aqui eu coloco aqui que esse sentimentalismo que aparece aqui no simbolismo não é igual ao sentimentalismo do romantismo, tá? Mas aceitar musicalidade. Lembra que teve um vestibular, se eu não me engano, só foi o vestibular da FUVEST, que fala assim, o simbolismo, ele tem mais correlação, com o quê? Qual das modalidades de arte que o simbolismo tem mais correlação? É com a pintura, com a escultura, com a arquitetura, né, com as artes plásticas, a literatura ou com a música. Então, o simbolismo, dessas modalidades de arte todinhas que eu cito aqui para você, o simbolismo ele tem muito mais correlação com a música. Lembrando que uma das principais temas, filhos, aqui,
do simbolismo é a chamada musicalidade. O que é essa música? Isso, musicalidade tem a ver com o quê? Música. Música, né? Tem a ver com música. Aí é um dos principais temas do simbolismo. Aí que você tem que observar que essa musicalidade, ela se dá através de duas figuras de linguagem. Uma chamada de alterações, a repetição do mesmo fonema consonantal, e as assonâncias nasais. As assonâncias nasais aqui seria também uma figura de linguagem que aqui você repete consoante. Consoante. E aqui você repete vogais. São duas figuras simbolistas. Cuidado, tá? Com figura de linguagem. Um dos principais temas que tem é justamente funções e figuras. Eu vi essa semana o professor Silvio estava trabalhando com vocês com funções da linguagem. Cuidado com esses assuntos que o Silvio está trabalhando com vocês, porque são assuntos justamente que o Enem gosta disso. Funções da linguagem e figura de linguagem, tá bom? Bora ver aqui. Eu coloquei para você, então aqui, diferente do romantismo, esse sentimentalismo não era voltado ao romântico nem idealizações, mas aceitava as imperfeições inerentes ao ser humano, transformando em símbolos. A musicalidade também estava presente nas poesias simbolistas. Como eu falei para vocês, um dos principais temas é justamente a musicalidade. Professor, o que é essa musicalidade? A musicalidade é a cadência dos versos, é o ritmo, é a ritmia. Por exemplo, o Cruz e Souza, ele tem um poema chamado Violões que Choram. Você que toca violão, quando você está tocando violão, né, parece que tem um choro, né? Ele chora. Aí ele compôs o poema chamado Violões que Choram, que diz assim: vozes veladas, veludosas vozes, volúpia dos violões, vozes veladas. Aí eles perguntam assim, qual é a figura de linguagem presente nesse fragmento? É justamente a aliteração. O que é a aliteração? É a repetição do mesmo fonema consonantal. É a repetição da mesma o quê? Consoante. Né? O que é que está se repetindo aí? Está repetindo constantemente aí, né? Vozes, velado, veludo, fonema V. Tá bom? Bem, vamos continuar aqui. No Brasil, os principais autores desse período foram Cruz e Souza, né? Cruz e Souza. Nós temos aqui Cruz e Souza, no poema chamado Violões que Choram, que foi esse que eu falei aqui para vocês, tá? E Alfonso Guimarães com a obra Esmalha. Então, essa é a introdução que eu faço para você aqui acerca do simbolismo. Mas isso no Brasil, né? E no Brasil, nós tivemos como marco inicial do simbolismo essas duas obras. No ano de 1893, surge a obra Missal em prosa, que é o romance, e a obra Broquéis, poesia, ambas do escritor simbolista Cruz e Souza. O nome dele é João da Cruz e Souza. João da Cruz e Souza, mais conhecido pelos apelidos. Olha o apelido que ele tinha. Ele era chamado de Cisne Negro. Aí você vai dizer, mas professor, o cisne é branco. O senhor está falando que ele é negro? Não estou entendendo. É porque é o seguinte, meus filhos, todo negro, devido ao preconceito, à discriminação que sofrem, todo negro no Brasil, geralmente no Brasil, não é no Brasil, no mundo inteiro, todo negro ele é obcecado pela cor branca. Não sei se você já percebeu, que todo negro no Brasil, quem são as mulheres deles, do negro? É justamente uma mulher branca, porque por sofrer preconceito, eles vão ser obcecados pela cor oposta, que é justamente o branco. Aí aqui, cisne é uma analogia ao cisne que é branco, né? Aí ele é o cisne negro. Dante negro porque sua vida foi um inferno, foi um infortúnio, né? Aí você tem aqui cisne negro e Dante negro. Ele teve mais um outro apelido, ele foi chamado de poeta do Desterro. Por que poeta do Desterro? Desterro é justamente a localidade onde ele nasceu, em Santa Catarina. Como ele nasceu em Santa Catarina, né, Florianópolis, antigamente era chamada de Desterro, aí ele ficou conhecido como poeta do Desterro. Ele sofre preconceito. Você sabe que o negro no Brasil sofre preconceito. Turma, cuidado. A prova de vocês de linguagem, ela é uma prova temática.
né? Como era uma prova temática, então, racismo, discriminação, preconceito, escravidão, é um tema que vai cair na prova de vocês, cai todo ano. Temas como esse aqui, tá bom? Aí eu vi com você o marco inicial aqui, que você tem a publicação de duas obras, uma obra chamada Missal em prosa e um livro de poesia chamado Broquês. Se vocês já perceberam, todos os poemas que já caíram na prova do Enem, por exemplo, Violões que Choram, O Acrobata da Dor, né, Vida Obscura, que caiu recentemente na prova do Enem, todos esses poemas foram retirados dessa obra chamada de Broquês. Então, o que é Broquês? Broquês é uma antologia poética, é um conjunto de poesias do Cruz e Souza, tá? Então, todos esses poemas famosos que já caíram no nosso Enem, com Acrobata da Dor, Cárcere das Almas, Vida Obscura, Violões que Choram, todos esses poemas, a grande maioria deles são retirados dessa obra maior chamada de Broquês, que é uma obra de Cruz e Souza, tá? Elas são consideradas marcos iniciais do simbolismo no Brasil. Já na Europa aqui, né, vamos ver o contexto europeu, no cenário europeu, autores como os franceses Arthur Rimbaud, Charles Baudelaire, foram importantes representantes dessa seara literária de negatividade e incredulidade sobre a realidade que se impunha e, principalmente, de busca pela representação de todos esses sentimentos por meio de outras reflexões e de outro trabalho estético. Aqui são os principais precursores ou idealizadores do simbolismo, tá? São todos o quê? São todos franceses. Aí nós temos Arthur Rimbaud, Charles Baudelaire, né? Stéphane Mallarmé, cuidado com a Mallarmé, o Mallarmé é o da sugestão, né? Mallarmé é da sugestão, Arthur Rimbaud, né? Que mais? Charles Baudelaire, são o quê? Precursores ou idealizadores justamente do simbolismo, tá bom? Bem, daqui eu queria só essa parte aqui mesmo ver com vocês, né? Praticamente ver com vocês essa parte inicial aqui do simbolismo, beleza? Deixa eu ver aqui para a gente mudar aqui de material. Agora vamos para um outro material aqui. Eu coloquei assim nesse outro material, revisão geral, né? Praticamente eu quero rever com vocês todas as tendências, né? Todas as tendências do século XIX, eu quero rever com vocês todas elas, e a gente vai começar. Aí primeiro eu coloquei o seguinte, esses aqui, eu trouxe esse primeiro slide, eu trouxe para você aqui os assuntos todos que a gente já estudou, né? Por exemplo, nós já estudamos ali teoria literária, lógico que aqui no curso eu estou trabalhando com vocês, tipo assim, com exercícios, né? Eu estou trabalhando esses assuntos todos com exercícios. Mas assim que eu concluir o simbolismo, eu faço uma revisão de tudo que a gente já estudou aqui, que são esses assuntos que estão aí na tela de vocês, que seriam teoria literária, né? Depois nós temos o classicismo, quinhentismo, o barroco. Professor, o senhor não trabalhou aqui com a literatura portuguesa? Não, a literatura portuguesa é trabalhada com a professora Sanzi, tá? A minha colega que trabalha em literatura portuguesa, a gente dividiu, assim, na hora que a gente estava montando o nosso planejamento, a gente dividiu. A professora Sanza trabalha com a literatura portuguesa, que seria o quê? Trovadorismo, humanismo, classicismo, renascimento. Ela trabalha com todos esses movimentos que pertencem à literatura portuguesa, e eu trabalho com os da literatura brasileira, como quinhentismo, barroco, arcadismo, também chamado de neoclassicismo, romantismo, realismo, naturalismo, parnasismo, foram assuntos da aula passada, né? E da aula de hoje eu coloquei lá, ó, no cantinho lá, justamente o simbolismo, tá? Bem, deixa eu passar esse slide, bora passar para outro aqui. Aqui, eu sempre trago isso aqui para vocês, que eu sempre digo para vocês o seguinte, galera. Vocês aqui, né, eu sempre digo para vocês que vocês têm que fazer o seguinte. Geralmente eu trago aqui para você os assuntos que mais caem, né? Os assuntos que mais caem vocês têm que saber. Inclusive, se vocês puderem anotar, né, anotar isso no caderno de vocês aí em casa, né?
no conforto do seu lar, vocês puderem anotar esses assuntos. Esses assuntos é o seguinte, são os assuntos que mais caem no componente literatura, certo? São os assuntos que mais caem no componente literatura. Só que tem um detalhe, né? Depois eu vou trazer para vocês os componentes que mais caem justamente em linguagens. Tá? Eu vou trazer para vocês os componentes que mais caem em linguagem. Esses daqui são os componentes que mais caem em literatura. Eu vou ler aqui rapidinho para você. Quais são esses componentes? Gêneros literários, gênero lírico, dramático e épico, também chamado de narrativo, intertextualidade. As questões de literatura do Enem, todas são questões de intertextualidade. Né? Depois, nós temos Brasil Colônia. Essa parte do nosso conteúdo, Brasil Colônia, o ano passado, pessoal, não caiu nenhuma questão sobre isso. Então, tu pode perceber que esse teu Enem 2025, por sinal, falar de Enem, vocês viram que o número de inscritos aumentou, né? Como eles tinham prorrogado o número de inscrição do Enem, passou para 4.800.000 alunos inscritos em todo, né, em todo o Brasil. Na região norte, 500.000. E no Amapá? No Amapá nós tivemos 23.000 alunos inscritos. Aí o cara disse, poxa, professor, 23.000 alunos inscritos no Amapá inteiro. A Unifap só tem 1.500 vagas, por aí você sabe que você vai ter que enfrentar um processo seletivo, né? Você tem que se preparar. Então se prepare com os melhores aqui para você conseguir esse sucesso, né? Como aumentou o número de candidatos inscritos para o Enem, automaticamente vai aumentar aqui para a gente, né, a concorrência. Bem, vamos lá. Então, como eu falei para você, Brasil Colônia, o ano passado não caiu, né? Que seria quinhentismo, barroco e arcadismo. Aí, romantismo. Aí, se você me perguntar assim, professor, do romantismo, quais gerações caem? As três. Não dá para escolher qual geração. Por exemplo, a terceira geração, o ano passado, no Enem de 2024, caiu na prova de História, Castro Alves. Terceira geração caiu na prova de História. Depois nós temos realismo em Machado de Assis, naturalismo é Luiz de Azevedo, parnasianismo nós vimos na aula passada, Olavo Bilac, Raimundo Corrêa e Alberto Oliveira, né? E na aula de hoje, a gente está vendo o simbolismo, né? Então vamos o simbolismo em quem? Cruz e Souza. Mas é só o Cruz e Souza que tem aqui como destaque? Não. Nós temos esse aqui, ó, o Cruz e Souza, e nós temos um outro autor do simbolismo chamado de Alfonso de Guimarães. Alfonso de Guimarães é um outro autor, quase não é muito cobrado na prova do Enem, né? No Enem eles gostam mais do Cruz e Souza. Então, o Cruz e Souza, professor, seria o autor mais recorrente? Mais recorrente. Aí depois, esses dois assuntos que tem para trás aqui, que eu coloquei nesse slide, onde você tem o pré-modernismo, né? O modernismo e a literatura contemporânea, a gente vai ver isso depois, nas próximas aulas. Primeiro eu quero situar o que é que a gente já estudou aqui. Como eu estou trabalhando o conteúdo de vocês com resolução de exercícios, né? Esse material de hoje que eu resolvi mudar um pouquinho, né? Eu resolvi mudar um pouquinho, que eu trouxe trouxe um resumo teórico, uma teoria sobre o simbolismo, para depois a gente resolver as questões, tá bom? Isso aqui eu já trabalhei com vocês, isso aqui é uma estratégia, meus filhos, sabe por quê? Porque o Enem não é só estudo, existe uma estratégia de resolução de provas. Isso aqui eu te ensino como acertar mais questões de linguagem. Eu já falei isso aqui no primeiro dia de aula, eu falei isso para vocês. Deixa isso aqui guardadinho, depois eu vejo isso com vocês quando a gente começar mesmo a nossa revisão, tá? Eu vou passar aqui e agora a gente vai ver esse slide aqui, que é o que está aqui no quadro. Ó, simbolismo. Simbolismo, 1893, 1922, né? As origens, professor, do simbolismo, a origem aqui da escola, a origem, ela é o quê? Ela é justamente francesa, Paris. Por que Paris? Porque Paris, na França, sempre foi o berço da arte europeia, como Rio de Janeiro, aqui no Brasil, é o berço da arte brasileira. Por exemplo, pessoal, geralmente a banca Sebrasp, que é a banca que elabora a prova do Enem, eles não dão muito valor aos nossos autores regionais, né? Por isso que não cai, por exemplo, no Enem, literatura amapaense, né? Mas já caiu nos nossos vestibulares, né? E os nossos autores aqui da Amazônia, eles só tiveram destaque quando eles saíram daqui do Pará ou do Amapá e foram morar no Rio. Aconteceu isso com quem? Aconteceu com Dalcídio Jurandir, né? Haroldo Maranhão, né? O próprio
O próprio Inglês de Souza, que é paraense da cidade de Óbidos, só teve destaque na literatura nacional quando ele saiu lá do Pará, né, e foi morar justamente no Rio de Janeiro. Por que o Rio? Porque o Rio de Janeiro é o berço da arte brasileira, como Paris, França, é o berço da arte europeia. Tá bom? Aí vim com você aqui, ó, os marcos iniciais, que você não pode esquecer, tá? 1893, Missal Prosa, Broquest, livro de poesia. Isso aqui é o marco inicial do simbolismo, você não pode esquecer disso, tá? São as obras, toda escola surge justamente com seus marcos, e essa obra, Missal em Prosa, Broquest, Poesia, são os marcos iniciais do simbolismo. Aí aqui eu coloquei para você os principais autores, tá aqui, ó. Esses que estão aqui é o que está no slide aqui com vocês, tá? Eu coloquei, ó, Cruz e Souza, né? Coloquei aqui Cruz e Souza, Cisne Negro, Dante Negro, o que está aqui está no slide, né? Eu estava fazendo um resuminho para ficar bem bacaninha para você entender. Cruz e Souza, Cisne Negro, Dante Negro, Alfonso de Guimarães. Ó, Alfonso de Guimarães, ele tem uma particularidade, né? Ele foi chamado de o Solitário de Mariana. Mariana é a cidade mineira onde nasceu nosso próprio Alfonso de Guimarães. Ele tinha uma particularidade. Primeiro, o Alfonso de Guimarães, ele era apaixonado pela prima dele. A prima dele chamada de Constância. E ele associava a figura de Constância à imagem de Nossa Senhora, a Virgem Maria. Eu chamo ele de lunático. O lunático é meio doido. Primeiro, porque se apaixonou pela prima, e era apaixonado pela prima dele chamada de Constância, e ele associava a figura de Constância à imagem de Nossa Senhora, a Virgem Maria. Esse quem é? É o Alfonso Guimarães. O Pedro Quilquerry, que é o que aparece aí no slide aqui, o Pedro Quilquerry, ele é o mais novo. Ele é o mais novo simbolista descoberto recentemente, né? Por exemplo, o nosso amapaense Álvaro da Cunha, ele também é o mais novo, né? Ele é o escritor da literatura contemporânea, da literatura regional do estado do Amapá, mas que é simbolista, né? Por que ele é simbolista, professor? Porque ele trabalha justamente, né, temas relacionados à estética simbolista. Quais são os temas da estética simbolista? Ali eu coloquei para você, ó. Simbolismo é subjetivismo, é sentimentalismo. Simbolismo é sugerir, sugestão, sugestividade. Simbolismo é sinestesia, sentido e sensações. Simbolismo é sons, sonoridade. Simbolismo é solidão. Olha, a solidão, vocês têm que saber o seguinte, existem autores da literatura que eles pertencem a uma escola, mas eles estão comprometidos com outras. Vou te dar um exemplo. Tomás Antônio Gonzaga, ele é árcade e pré-romântico. O que mais? No romantismo, Manuel Antônio de Almeida é romântico, pré-realista. No realismo, Machado de Assis, ele é realista, romântico. E no modernismo, por exemplo, a Cecília Meirelles, ela é modernista, pós-simbolista, neossimbolista. Ou seja, ela pertence ao modernismo, só que uma das principais características dela, por exemplo, é a solidão. E a solidão é um traço que simbolista da Cecília. Você sabia que solidão já foi tema de redação da Unifap? Os nossos vestibulares tradicionais teve um ano que colocou como tema de redação, né, justamente a solidão. A solidão que é justamente um dos traços simbolistas presentes nela. Tá bom? Pessoal que está no chat, daqui a pouco eu vou pedir a ajuda de vocês quando eu começar a resolver as questões, tá? Aí nós vamos aplicar tudo que está aqui, né, nessa teoria todinha aqui em cima de questões, tá? Aí vai agora ver o que interessa aqui para a gente. São as características, né? As características do simbolismo. Vamos lá. Aí a primeira característica, eu vou ler aqui com vocês para ficar junto de vocês, ficar ali, ó. Primeira característica, a musicalidade. Professor, o que é essa musicalidade? A musicalidade que aparece no teu slide, aparece também aqui no quadro, a musicalidade, o que é a musicalidade? É o ritmo, é a ritmia, é a cadência dos versos. Olha como é bonito, olha como os versos têm uma cadência, têm um ritmo. Vozes veladas, veludosas vozes, volúpia dos violões, vozes veladas. Aí você tem a repetição do fonema V. V de quê?
de vitória. É o que vocês vão fazer dia 9, no dia da nossa prova do Enem, né? Nossa prova do Enem, que está marcada para o dia 9, vai ser o dia D, 9 de novembro, vai ser o dia da nossa prova de linguagem. Ei, linguagem é a prova mais difícil do Enem. A nossa prova é a prova mais difícil. Por que mais difícil, professor? Muito mais difícil que matemática, por exemplo. Né? Muito mais difícil que matemática. Prova de linguagem é muito difícil, por isso que a gente tem que se preparar para fazer essa prova, tá? Bem, quais são as características? Musicalidade, que tem a ver com música, né? Sugestão, que vem a ver com sugerir, sugestividade, ato de sugerir, é simbolismo. O mistério também é uma característica simbolista. Depois, idealismo, misticismo, mistério, metafísica, também relacionado ao simbolismo. Valorização da intuição, sugestão, evocação da realidade, mergulho do inconsciente e do subconsciente são traços simbolistas. Aí eu coloquei uma observação aqui. Mais do que representar, tanto o impressionismo quanto o simbolismo querem sugerir, evocar. Quais são os principais temas, professor, do simbolismo? Né? Os principais temas do simbolismo é justamente isso. É o ato de sugerir, é a sugestão, é a sugestividade, é a sinestesia, são os sentidos, são as sensações, é a subjetividade, é a solidão. Deixa eu falar da solidão, eu quero falar da solidão em cima da Cecília Meirelles. Deixa eu contar a história da Cecília Meirelles para você entender. Cecília Meirelles, ela é modernista, ela pertence à geração de 30, ela pertence a uma corrente chamada corrente espiritualista do modernismo. Tá? Olha a história da Cecília. Cecília, quando era garotinha tinha 10 anos de idade, ela perdeu seu pai. Logo em seguida, a Cecília perdeu sua mãe. Cecília ficou órfã cedo. Presta um detalhe importante aqui. Os pais da Cecília Meirelles tiveram 4 filhos. Dos 4, 3 nasceram natimortos, nasceram mortos. A Cecília foi a única sobrevivente. Bora ver quantas perdas ela já teve aqui. Ela começa a perder 3 irmãos. Perdeu o pai, perdeu a mãe, foi criada pela avó. A avó também falece. Aí a Cecília pensou assim, quer saber de uma coisa? Eu vou me casar. Porque eu me casando eu vou ter um companheiro. Aí sabe o que acontece? Ela se casa, o companheiro morre. Quantas perdas da Cecília teve, pessoal? 7. Aí eu te pergunto, será que uma pessoa que perde todos esses entes queridos vai ter vontade de viver? Ela vai questionar a vida, pessoal. Será se vale a pena viver uma pessoa que perdeu toda a família? Aí sabe o que ela vai fazer, Cecília? Ela vai herdar uma das principais características do simbolismo, que é justamente a solidão. A solidão vai acompanhar a Cecília. Por quê? Porque justamente ela é modernista, ela pertence a uma coisa chamada corrente espiritualista, mas ela herdou características simbolistas. Ah, então, professor, a Cecília Meirelles é simbolista, ela é neossimbolista, ela é pós-simbolista. Ela pertence ao modernismo, mas está comprometida com o simbolismo. Tá? E vocês lembram do simbolismo? É só lembrar do S. O S de super pop, né? O Águia de Fogo. A aparelhagem que vem aqui para Macapá fazer show, super pop. O pessoal fica lá na praça fazendo o S, né? Esse S para lembrar o simbolismo. Esse S para lembrar de quê? De símbolos. Esse S para lembrar de quê? De sentimentalismo. Esse S para lembrar de quê? De subjetivismo. Esse S é para lembrar de símbolos, de sugerir, sugestão, sugestividade, sinestesias. Sinestesia é uma das principais figuras do simbolismo. Pessoal, o que é a sinestesia? É uma figura de linguagem que faz referência aos nossos sentidos, às nossas sensações, aos sons, às sonoridades. Simbolismo tem a ver com essa. Então, caiu questão no Enem, pessoal, dia 9, sobre o simbolismo, você vai lembrar da letra S. Está aqui, ó. Estou desenhando o S para você, que lembra justamente o S de simbolismo. Tá bom? Bem, agora eu acho que acabou. Acabou a teoria. Acabou a teoria, agora vem a prática.
A prática que é mais difícil, né, professor? A prática é mais difícil, né? Porque a gente vai ter que aprender todos os principais temas do simbolismo, né? Em cima de uma questão. Vamos lá. Antes de começar a resolver as questões, vamos lembrar. Simbolismo, lembra o quê? Símbolos. Símbolos. O que são esses símbolos? Esses símbolos são as correspondências. Esses símbolos são as correspondências. Aí surge aqui, no simbolismo, uma das principais características do simbolismo, que é a solidão. A solidão que vai acompanhar a escritora, né? A solidão. Aí, professor, eu não sei o que é essa teoria das correspondências. A teoria das correspondências, meus filhos, é a relação entre os lados material, concreto e espiritual, abstrato. Nunca esqueço disso, tá? Porque a teoria das correspondências só é trabalhada no simbolismo. Ele é um dos principais temas do simbolismo, né? Se eu fosse querer definir o simbolismo aqui com principais temas, diria para você, ó, simbolismo é subjetivismo, simbolismo é musicalidade. Simbolismo é subjetivismo, simbolismo é musicalidade. Bora ver o que é que os vestibulares cobraram. Hoje eu trouxe algumas questões do Enem e algumas questões de vestibulares tradicionais, porque a gente não sabe, né, o que passa na cabeça da banca. Então eles vão cobrar coisas, né, que já cobraram em vestibulares passados. Então vamos lá. A questão aqui, unificado, Rio Grande do Sul. Vamos ver essa questão aqui. Nasce amanhã, a luz tem cheiro, eila que assoma pelo ar sutil, tem cheiro a luz, amanhã nasce. Ó sonora audição, colorida do aroma. Olha, você vê que ela está fazendo referência aos sentidos, às nossas sensações, né? Que mais? Ó sonora audição colorida. A linguagem poética em todas as épocas foi e é simbólica. O simbolismo recebeu esse nome por levar essa tendência ao paroxismo, né? Os versos acima atestam essa exuberância pela fusão de imagens. Olha aí, imagens auditivas, auditivas, audição, olfativas, olfatos, visuais, aqui a visão, constituindo rico exemplo de quê? Aí ele quer que você marque qual é a figura de linguagem que faz referência a imagens auditivas, olfativas e visuais. Eu pergunto para vocês, aqui eu falei de algumas figuras. Eu queria a resposta do pessoal do chat, meninos. Verifica o que é que eles estão marcando aqui nessa questão. Qual é a alternativa? Se é eufemismo, não é? Se é polissíndeto, se é sinestesia. Se você não lembra dessas figuras, olha, estão respondendo ali letra C. Beleza. O que é eufemismo? O eufemismo é suavizar uma expressão grosseira. Por exemplo, dá um exemplo aqui de eufemismo bem na prática. Vamos supor que você vai dar uma notícia que seu amigo morreu. O nome dele é José e você vai lá com a Dona Maria. Você vai lá com a Dona Maria. Dona Maria, infelizmente, o seu filho José morreu. Aí vai morrer o filho que já está morto e vai morrer a mãe com uma notícia dessa. Aí que entra o eufemismo. Qual é o eufemismo? Você vai dizer assim, vai bater lá na casa da Dona Maria, o José, seu filho, infelizmente, hoje ele foi comer capim pela raiz. Aí a mãe vai pensar assim, comer capim pela raiz. Espera lá, comer capim está exposto, mas comer capim pela raiz é na terra. Então quer dizer que ele está debaixo da terra? Então quer dizer que ele morreu. Aí a mãe vai aceitar numa boa, né? Que você preparou ela. Então o eufemismo é para isso, pessoal. Quando você vai suavizar uma expressão grosseira, né? Você não vai dizer, o seu filho morreu, vai matar a mãe na mesma hora com uma notícia dessa. Você tem que preparar, né? Para isso que o eufemismo existe. Polissíndeto, vários, síndeto conectivo, conjunção. Eu não vejo que tem nada relacionado aqui. O pessoal me falou aqui que o pessoal do chat respondeu a letra C, né? Sinestesia. Antítese, oposição, antônimo. Paradoxo, oposição ao senso comum.
A resposta correta, meninos, eles marcaram a letra C, né? Então, a letra C está corretinha. Está aqui, ó. S de sinestesia, S de sentidos, S de sensações. Você vê que o que eles cobram em vestibulares e Enem são coisas fáceis, mas você precisa conhecer a teoria. Olha, aqui no desafio esse eu não estou usando uma outra estratégia, né? O rapaz, os meninos aqui, até uma vez falou, professor, eu só não gosto de escrever muito. Eu digo, pelo contrário, eu gosto de escrever muito. Só que aqui, no desafio, a gente está trabalhando Enem por exercício, né? Eu resolvi, na aula de hoje, mudar um pouquinho essa metodologia, trazer um pouquinho da teoria, né? Aí eu trouxe para vocês hoje essa teoria aqui do simbolismo, para você compreender o que foi o simbolismo, né? O simbolismo ele começa no ano de 1893, se estende até o ano de 22, mas se você quiser delimitar aqui de 1902 a 1922, nós tivemos aqui 20 anos. Então, esses primeiros 20 anos, data do início do século, nós temos aqui justamente, né, nós temos o pré-modernismo, que vai ser uma das próximas aulas que a gente vai estudar aqui, é o pré-modernismo. Pessoal, o que foi mesmo o pré-modernismo? Já caiu na prova do Enem isso, tá? O que foi o pré-modernismo? O pré-modernismo ele simplesmente foi uma preparação para o mais importante movimento literário, que foi justamente o modernismo. Por exemplo, no pré-modernismo você não tem autores específicos dessa fase. Você não tem autor específico da fase pré-modernista. O que você vai ter aqui no pré-modernismo são autores parnasianos, e autores simbolistas que se reuniram nessa fase. Inclusive, quando eles perguntaram isso aqui na prova do Enem, a banca Sebrassi cobrou essa prova do Enem, foi justamente, né, do que era, por que o pré-modernismo não era considerado ele não é uma escola, ele é um período de transição, porque ele é o quê? Ele é um período de transição formado por quem? Por autores parnasianos e simbolistas que se reuniram nessa fase. Ah, professor, então quer dizer que o pré-modernismo não é um período literário? Não. O que você vai ter aqui, por exemplo, são autores parnasianos e simbolistas que ficavam revezando aqui, nesse período, tá bom? Então, essa é a primeira questão, vocês marcaram letra C, parabéns, acertaram. Bora ver outra aqui. Olha, questões do Enem agora, né? Questão do Enem sempre tem o mesmo estilo, né, pessoal? Olha como é a questão do Enem. Eles dão para você um soneto, né? Um soneto, onde você tem 2 quadras ou 2 quartetos, 2 ternos ou 2 tercetos, totalizando 14 versos. Esse soneto, Cárcere das Almas, foi retirado aqui dessa obra Broquest. Todos esses poemas que estão aí nesse material, todos eles, turma, eles foram retirados justamente aqui dessa obra chamada de Broquest. Cárcere das Almas, O Acrobata da Dor, Vida Obscura, todos esses poemas que já caíram na prova do Enem, eles foram retirados dessa obra bem aqui, que é a marca inicial do simbolismo. Bora ler essa questão para ver se a gente acerta essa. Então, primeiro nós resolvemos uma questão fácil, né, de um vestibular tradicional. Agora a gente vai para resolver uma questão do Enem, né? Vamos ler aqui. A toda a alma num cárcere anda presa, soluçando nas trevas entre as grades, do calabouço olhando imensidades, mares, estrelas, tardes, natureza. Tudo se veste de uma igual grandeza, quando a alma entre grilhões as liberdades, sonha e sonhando as imortalidades. Olha, sonha e sonhando, se você observar, a repetição do mesmo fonema, a literação, rasga no etéreo o espaço da pureza. Ó almas presas, mudas e fechadas, nas prisões colossais e abandonadas, da dor no calabouço atroz funéreo, nesses silêncios solitários graves, que chaveiros do céu possui as chaves para abrir as portas do mistério. Olha, se você observar nesse poema, mistério, ele colocou uma letra maiúscula, né? Não está errado, não está errado. Isso aí é um recurso utilizado por eles. Isso aqui nós chamamos de alegoria. É quando você vai começar uma palavra, e essa inicial maiúscula está no meio ou no final da frase. Quando você vê que mistério ele colocou com letra maiúscula. Isso é uma figura de linguagem chamada de alegoria.
Alegoria é justamente para dar ênfase, beleza? Então esse é o soneto. Agora vamos para a pergunta, né? Cruz de Souza, né, o autor da obra. Que mais aqui? Florianópolis, lembra que ele nasceu em Desterro, né? Por isso que ele era chamado de poeta de Desterro, porque a cidade de Florianópolis antigamente chamada de Desterro. Olha a pergunta que o Enem fez. Os elementos formais e temáticos relacionados ao contexto cultural do simbolismo encontrados no poema Cárcere das Almas de Cruz de Souza são... Pessoal, os meninos aí do chat, verifiquem qual é que eles vão gabaritar aí, tá? Me digam aqui. Letra A. A opção pela abordagem em linguagem simples, direta, de temas filosóficos. Eu pergunto para você, a linguagem do simbolismo ela é uma linguagem simples? Não. É uma linguagem subjetiva, porque ela é impregnada de figuras, aliterações, sinestesias, assonância, alegoria, estão cheios. Então não é linguagem simples. Linguagem simples é o arcadismo, então não é a letra A. A opção pela abordagem em linguagem simples e direta de temas filosóficos, não. Letra B, a prevalência do lirismo amoroso e intimista em relação à temática nacionalista. Isso aqui está mais para o romantismo. Letra C, o refinamento estético da forma poética e o tratamento metafísico de temas universais. Essa aqui está balançando aqui. Letra D, a evidente preocupação do eu lírico com a realidade social expressa em imagens poéticas inovadoras. Letra E, a liberdade formal da estrutura poética que dispensa a rima e a métrica tradicionais em favor de temas do cotidiano. Eu quero ver o pessoal aí do chat, estão respondendo letra D. Não é essa letra. Não é essa letra que eles estão respondendo aí. Letra D. Não é a D. Vamos ver onde é que está o erro. A letra D diz assim: a evidente preocupação do eu lírico com a realidade social. Realidade social, isso aí é realismo. Realismo, relações sociais, homem e sociedade. Não é a letra D. Não é também a letra E. Não é a letra E. A liberdade formal é uma das principais características das escolas nacionalistas, tanto romantismo como modernismo. A resposta dessa questão é a letra C. C de certo, né? O refinamento estético da forma poética e o tratamento metafísico de temas universais. A resposta dessa questão é a letra C. Não fique triste se você errou, né? Se você errou, não tem problema. Aqui nós estamos treinando, né? Aqui, a nossa sala virtual aqui, a gente está treinando. Então, se você errou, não tem problema. O que você não pode errar é no dia da prova. Dia 9, grava essa data. Daqui a 120 dias a gente vai estar fazendo essa prova. 120 dias, contado no dedo. Não está chegando o dia, tá? Então, daqui a 120 dias que você não pode errar. Se você errou aqui, não tem problema nenhum. Aqui a gente está treinando mesmo, né? A gente está treinando justamente para não errar, né? Para a gente não errar. Segunda questão, vamos ver a terceira. A terceira também é um soneto, só que aqui, a minha doidice, quando eu estava fazendo o slide, eu acabei unindo, tá, pessoal, o poema todinho. Então, eu quero que vocês separem. Vocês vão fazer o seguinte, vocês vão fazer uma estrutura aí. Vocês vão fazer assim. Abre chave na primeira estrofe, na segunda estrofe, na terceira estrofe, na quarta estrofe. Aí aqui vai estar 1, 2, 3, 4. Então, na primeira estrofe vai de ninguém até 1, 2, 3, até o mundo para ti foi negro e duro. Essa é a primeira estrofe. Depois, outra quadra. 1, 2, 3, 4. Passa um traço. 1, 2, 3. Passa um traço. 1, 2, 3. Passa um traço. Aí vai ficar 2 quadras ou 2 quartetos, 2 ternos ou 2 tercetos, totalizando o quê? 14 versos. Eu quero que você separe para mim aí, tá? Eu vou lendo aqui e vou pedir para você passar uma linha para separar, tá? Porque o que cai na prova de vocês, meus filhos, é justamente o soneto. Então vamos lá. Ninguém sentiu o teu espasmo obscuro, o ser humilde entre os humildes seres, embriagado, tonto de prazeres,
Então, até para 1, 2, 3. Aí, o mundo para ti foi negro e duro. Aí, depois desse verso, o mundo para ti foi negro e duro, você passa uma linha para separar, que nem eu fiz aqui no quadro, ó. Passa uma linha para separar. Aqui nós temos uma quadra ou quarteto, depois vai passar outra linha e outra quadra, depois em outro terno e depois em outro terno. Separar tudinho, tá? Ajeite para mim aí, foi loucura minha, eu que estava fazendo em casa, na hora que eu estava formatando, acabei fazendo, não é culpa dos meninos, aqui isso é culpa minha mesmo, eu que faço o meu material, tá? Então vamos lá. O outro tem assim, atravessaste no silêncio escuro a vida presa a trágicos deveres, chegaste ao saber de altos saberes, torna-te mais simples e mais apuro. Então você vai separar aqui 1, 2, 3, 4, aí vai 1, 2, 3, 4. Até simples, mais puro, você passa uma linha. Aí vai completar quadra, 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 tá? Aí vamos ver os tercetos agora. Aí 1, 2, 3, 1, 2, 3. Vai começar aqui. Ninguém te viu o sentimento inquieto, magoado, oculto e aterrador secreto, que o coração te apunhalou o mundo. Aí passa uma linha para separar o terno. Terceiro, aí para fechar agora o soneto, mas eu que sempre te segui os passos, sei que cruz infernal prendeu os braços e o teu suspiro como foi profundo. Pronto, aí separamos a estrutura, separamos o que é o soneto. Galera, é fácil acertar aqui. É fácil acertar essa questão. Olha o título do poema. Essa questão caiu em 2014 no Enem. Vida obscura. Olha, vida obscura. Obscura você lembra de quê? Escuro, escuridão, negro, preconceito, discriminação. Pronto, já respondi a questão. Vida obscura, obscura lembra escuro, escuridão, negro. Negro lembra o quê? Preconceito. Preconceito lembra o quê? Discriminação. Pronto, matei a questão. Vamos lá. Não é fácil? É fácil, turma. Só é fácil quando a gente conhece a teoria. Se a gente conhecer a teoria, é fácil. Então, vamos lá. O que é a teoria? Isso que eu coloquei aqui no quadro. Tá? Eu coloquei aqui no quadro para vocês. Vamos lá, ver a questão agora. Com uma obra densa e expressiva no simbolismo brasileiro, Cruz de Souza transpôs para seu lirismo uma sensibilidade em conflito com a realidade vivenciada. No soneto, essa percepção traduz-se em: letra A, sofrimento tácito diante dos limites impostos pela discriminação. E o pessoal dos meninos aqui, eu quero que eles me digam no chat qual é a letra que eles estão marcando. Letra B, tendência latente ao vício como a resposta ao isolamento social. Letra C, extenuação condicionada a uma rotina de tarefas degradantes. Letra D, frustração amorosa canalizada para as atividades intelectuais. E letra E, vocação religiosa manifesta na aproximação com a fé cristã. Ei, eu vou colocar, já estão marcando aqui com letra, mas eu vou lembrar aqui com você. Pelo título, meus filhos, já dá para acertar a questão. Olha aí, vida obscura. Obscura lembra negro. Negro lembra preconceito. O que é o preconceito? É uma discriminação racial. É um preconceito de cor. A única alternativa que fala sobre discriminação é a letra A. Então, parabéns, você acertaram, colocaram e gabaritaram a letra A. Resposta para a questão letra A. Então, você viu, galera, literatura no Enem, galera, eu chamo de crédito. Professor, quantas questões caem no Enem? Cai de 8 a 10. No meu componente, cai de 8 a 10. 8 a 10 questões. Porque se você observar a linguagem, tem língua portuguesa, literatura, tem artes, tem educação física e tem TIC. Pessoal, eu não sei o que é TIC. TIC é tecnologia da informação e comunicação. São esses todos. Mas de literatura, no meu componente da Sanzia, cai 10 questões, cara. E você não pode errar. Questão começa, você não pode errar.
né? Por que não pode errar? Porque a gente fala constantemente em sala de aula isso para vocês. Você não pode errar, tá? Não pode errar. Ainda mais se você está almejando cursos grandes, cursos concorridos, a gente não pode errar questão nenhuma. Tem que acertar tudo, tem que gabaritar. Essa já fizemos a 1, já fizemos a 2, já fizemos a 3. Vamos para a 4ª. É muita questão, meu irmão. Vamos lá. Questão 4. Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul. Hão de chorar por ela os cinamomos, murchando as flores ao tombar do dia. Dos laranjais hão de cair os pomos, lembrando-se daquela que os colhia. Uma das linhas temáticas da poesia de Alfonso Guimarães, olha aqui, o Alfonso Guimarães está bem aqui. Vou lembrar o Alfonso Guimarães. O Alfonso Guimarães era conhecido como Solitário de Mariana. Mariana é a cidade mineira onde nasceu o nosso pobre Alfonso, né? Qual era a particularidade de Alfonso Guimarães? O Alfonso Guimarães, eu chamo ele de lunático, porque primeiro, porque ele era apaixonado pela prima dele. Segundo, porque ele associava a figura da prima dele à imagem de Nossa Senhora Virgem Maria. É meio doido, né? Primeiro, por se apaixonar pela prima, e depois de associar a figura da prima à imagem de Nossa Senhora. É o caso desse caboclo aqui, o chamado Alfonso Guimarães, que também é um escritor simbolista. E você vê que eles caem nas provas, né? Hão de chorar por ela os cinamomos, murchando as flores ao tombar do dia. Dos laranjais hão de cair os pomos, lembrando-se daquela que os colhia. Uma das linhas temáticas da poesia de Alfonso Guimarães, como se observa no exemplo, é a... Pessoal, os meninos aí do chat, verifica para mim qual é que eles vão marcar nessa questão aí. Letra A, amada morta. Letra B, religiosidade profunda. Letra C, transfiguração do amor. Letra D, atmosfera litúrgica. Ou letra E, paisagem mariana. Qual letra, meninos, veja qual letra eles vão marcar aí. Eu quero ver a letra que eles vão marcar dessa questão. Hão de chorar sofrimento. Tombar do dia, morrer. Qual dessas linhas temáticas se aproxima dessa resposta? Pense aí, vou dar 3 minutos para vocês pensarem aí, para me dar a resposta. Sabe por que dou 3 minutos? Porque no dia da prova do Enem, você só tem 3 minutos para resolver uma questão. Eu vou treinar com vocês semana que vem uns testes de velocidade para ver quanto tempo você resolve uma questão. Porque se você me perguntasse assim, professor, aquelas 5 horas e meias que eles dão para a gente resolver a prova de linguagem, humanas e redação, dá para fazer nessas 5 horas? Não dá. Vou logo te dizer, não dá. Então, é por isso que eu criei para vocês, meus filhos, aquela estratégia. Como resolver as questões de linguagem em tempo hábil. Vocês têm que pegar uma questão com essa, é olhar e marcar. Outra coisa que eu vou pedir para vocês fazerem no dia da prova também de linguagem, vocês vão fazer o seguinte. Quando chegarem para fazer a prova, vocês recebem o caderno com tudo junto, né? Então você vai fazer o seguinte. Primeiro você vai fazer a redação. Por que a redação? Porque a redação é a única área de conhecimento que eu tenho obrigação, eu tenho certeza que eu tiro mais de 900. Se eu me preparar para fazer, eu tiro 900 mais. Então, termina em 1 hora. Ah, professor, mas eu não consigo fazer uma redação em 1 hora. Em 1 hora e meia no máximo, você vai ter que fazer a sua redação, porque você não tem esse tempo disponível. Por quê? Porque é tudo programado. Você tem 3 minutos para resolver uma questão. Questão como essa, eu não preciso de 3 minutos. 1 minuto eu acerto, como vocês acertaram. Colocaram a resposta aí, amada morta. É justamente a resposta dessa questão 4 e a letra A. Então, você tem que ser hábil. Então, questões que poderiam durar 3 minutos, você resolve em 1 minuto. A gente tem que ser hábil para resolver a prova de linguagem, porque o tempo é muito diminuto. E as nossas provas, segundo essa banca, a Banca Sebrasp, elas são questões de textos. Questões grandes, que a gente não vai... Aí vocês vão ter que garimpar, eu chamo de garimpar. Vocês vão garimpar as questões mais fáceis para vocês responderem, tá bom?
Então vamos lá, questão 4 está respondido, letra A. Vamos para a questão de número 5. Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, 2003. Leia o fragmento a seguir do poema Evocações de Alfonso Guimarães. Então vamos lá. Na primavera que era a derradeira, mãos estendidas a pedir esmola, da estrada fui postar-me à beira, brilhava o sol e o arco-íris era a estola. Maravilhosamente no ar suspensa. Como se sabe, Alfonso Guimarães é tido como um dos mais importantes representantes do simbolismo no Brasil. No fragmento acima, pode-se destacar a seguinte característica da escola a qual pertence. Ele quer que você marque uma característica da escola presente nesse texto aqui. Então, vamos lá. Letra A, bucolismo, que se caracteriza pela participação ativa da natureza nas ações narradas. Letra B, intensa movimentação e alta tensão dramática. Letra C, concretismo e realismo nas descrições. Letra D, foco no instante, na cena particular e na impressão que causa. Letra E, um tom poético, melancólico, apresentando a natureza como cúmplice da tristeza. Eu queria que o pessoal do chat respondesse aqui para mim, tá? Porque essa é uma questão difícil, né? Vocês vão precisar dos conhecimentos que vocês pescaram aqui para marcar a alternativa correta. Vamos lá, meus filhos. Digo para mim aí, pessoal do chat, coloque para mim aqui na tela o que eles estão respondendo nessa questão aí. Sobre o poema Evocações de Alfonso de Guimarães. Nada? Não colocaram nada no chat? Vê o que eles vão responder aí para mim. Olha, vou logo descartando. A letra A não pode, porque bucolismo não é... Ó, você colocou letra E. Não é. Tom poético, melancólico, apresentando a natureza como cúmplice da tristeza. Não, isso aí é romantismo, tá fora, não é. Não é a resposta à letra D, beleza. D tá certo, Foco no instante, na cena particular e na impressão que causa. Impressão, que lembra justamente o simbolismo, né? Então a resposta dessa quinta, letra D. Questão 6, essa tá bem fácil, bem direta. Das características abaixo indica que não se aplica ao simbolismo. Ele quer que você marque uma aí que não tem nada a ver com simbolismo. Vamos ver. Letra A. Procurou instalar um credo estético com base no subjetivismo. Letra B. Não precisar as coisas antes sugeri-las. Letra C. Racionalismo absoluto. Letra D. Expressão indireta e simbólica. E letra E. Transcendentalismo. Vamos lá. Meus filhos, vocês que quero que vocês marquem uma que não tem nada a ver com simbolismo aqui. É isso que ele quer? É. Das alternativas abaixo, indique a que não se aplica ao simbolismo. Vamos ver de uma por uma. Letra A. Procurou instalar um credo estético com base em subjetivismo, está certo. Não precisa antes de ler, está certo. Racionalismo absoluto. Expressão indireta e simbólica, transcendentalismo, a resposta aí que não tem nada a ver com o simbolismo é a letra C. Certinho, beleza. Agora eu trouxe aqui umas questões discursivas. Trouxe umas questões discursivas aqui para a gente treinar, né? Para a gente treinar aqui. Vamos começar por essa aqui. Questão de número 7. Estou inovando, né? Coloquei questões... As primeiras questões do primeiro material foram só questões do Enem, agora eu estou trazendo questões tradicionais, vestibulares tradicionais, porque a gente precisa, eu gosto muito de questões tradicionais da FUVEST. A FUVEST é o único vestibular que se aproxima do Enem, né? Que se aproxima do Enem. Então, se tiverem de pegar, geralmente vocês estudam por plataformas, né? Muitas plataformas que vocês estudam. Então, geralmente, assim, se quiserem assim, uma dica, né? Tipo assim, quando for querer questões de vestibular tradicionais, pega questões da FUVEST. FUVEST que é a única que se aproxima do Enem, tá? Vamos lá. Questão 7. FATEC. Olha esse texto.
e sons soturnos, suspiradas mágoas, magas amargas e melancólicas, no sussurro monótono das águas, noturnamente entre ramagens frias. Vozes veladas, veludosas vozes, volúpia dos violões, vozes veladas. Vagam nos velhos vórtices velozes, dos ventos vãs vulcanizadas. Aí a pergunta que o Enem foi a seguinte. Letra A. Indique o recurso literário evidente no trecho de Violões que Choram, poema de Cruz de Souza. Galera, é uma questão discursiva aqui, só para a gente treinar, né? Ele pede que você marque qual é a característica presente nesse texto. É a literação. É justamente o recurso literário aí, é o emprego das aliterações. O que é a literação? É a repetição do mesmo fonema consonantal. Beleza? Então a resposta aqui é a literação. Depois, assim, explica o efeito obtido pelo autor através desse recurso. O efeito é justamente para a melodia, a cadência dos versos, o ritmo, a musicalidade. Então, esse efeito obtido é o efeito da musicalidade. Tá? A literação, musicalidade seria a resposta dessa questão aqui. Tá bom? Questão 8 também, eu coloquei uma questão também uma questão subjetiva, para a gente treinar aqui. Essas questões subjetivas eu coloquei nesse material aqui, é mais para a gente treinar, tá, pessoal? Para a gente treinar aqui, né? Aí diz assim, ó, questão 8. O simbolismo tem mais correlação com a música, aquilo que eu falei para vocês no início da aula. Dessas modalidades de arte, qual delas o simbolismo tem mais correlação? É justamente a resposta à música. É com a música. Por que ele tem mais relação com a música? Você sabe quando eu falo assim, de modalidade de artes plásticas, você tem pintura, escultura, arquitetura, literatura, música, dança, teatro, tem tudo isso. Aí ele quer que você diga aqui qual das modalidades dessas modalidades de arte tem mais correlação justamente com o simbolismo. É a música. Aí qual é o efeito obtido? A musicalidade dos versos, a cadência dos versos. Seria a resposta dessa 8, tá? Teve uma época aqui que o nosso vestibular aqui da Unifap, da Federal daqui do Amapá, era assim, era discursivo. Eu me lembrei que naquela época era muito bacana que a gente acertava até as perguntas discursivas, a gente acertava desses caras. Tá bom? Vamos lá. Questão de número 9. Está terminando o meu tempo aqui, já estou fechando. Acho que vai dar para a gente responder rapidinho isso aqui, então. 9 diz assim. A teoria da correspondência entre o material e o espiritual, a teoria de que a imaginação é a faculdade essencial do poeta, porque lhe permite recriar a realidade segundo nova perspectiva. A afirmação que as imagens não são um ornamento poético, mas uma revelação da realidade profunda das coisas. São traços de estética de que escola literária? Galera, tudo que falar de teoria das correspondências, falei para você no início da aula, tá aqui, ó. A resposta qual é aí? Simbolismo. Questão 10, para terminar aqui rapidinho. Questão da estrofe. A música da morte, a nebulosa, estranha imensa música, passa a tremer pela minha alma fria. Gela fica a tremer maravilhosa. De que escola estão... De a escola literária que pertence esse texto? Simbolismo. A resposta literária é simbolismo. Letra B. Dê uma característica da escola presente no texto. O próprio nome, ó. A música, qual é a característica predominante? A musicalidade. E a última questão, aí faltando 5 minutinhos para me encerrar, né, com vocês. Olha, na próxima aula eu vou fazer uma revisão de tudo dessas tendências do século XIX, tá? Realismo, naturalismo, parnasianismo, todas elas juntas para ver como é que você se sai diante de questões. A última questão é essa aqui. Mãos que os lírios invejam, mãos eleitas para aliviar de Cristo o sofrimento, cujas velas azuis parecem feitas, da mesma essência astral dos olhos bentos. O vocabulário litúrgico, a religiosidade, a musicalidade, toda escola que é subjetiva é religiosa. A musicalidade da estrofe, vinculo esse texto a que estilo literário? Resposta, simbolismo. E com isso, meus filhos, a gente encerra a nossa aula de hoje, não é? Então, hoje nós trabalhamos com uma escola, né? Ela pertence justamente, né, a escola simbolista, ela pertence, pessoal, ao finalzinho do século XIX. Então, cuidado, tem uma vez no vestibular que eles cobraram assim. Qual é a escola literária que acontece na primeira metade do século XIX? O romantismo.
Quais são as escolas literárias que acontecem na segunda metade do século XIX? Seria o realismo, o naturalismo e o parnasismo. E qual é a escola literária que acontece no final do século XIX? É justamente o simbolismo. Tá? Aí, com isso aqui, meus filhos, a gente encerra esse assunto. Na próxima aula, eu vou fazer uma revisão das tendências de novo, todas elas juntas, para a gente fixar bastante essas questões que a gente não pode errar. O macete aqui é esse, tá? Simbolismo é só fazer o S. S, é assim, o S de super pop. Simbolismo é subjetivismo, sentimentalismo. Simbolismo é símbolos. Simbolismo é sugerir, sugestão, sugestividade. Simbolismo é sinestesia, sentidos e sensações. Simbolismo é sons, sonoridades. Simbolismo é solidão. É só lembrar. Simbolismo lembra símbolos. Símbolo. O que são os símbolos? Símbolos são as correspondências. Aí, que correspondência é essa? É a chamada teoria das correspondências, que é a relação dos lados material versus espiritual. Tá bom? Com isso aqui, meus filhos, a gente encerra a nossa aula de hoje e até a próxima, se Deus quiser. Tchau!